Amém, aleluia. Eu quero agradecer os irmãos aí de Uberaba pela consideração, pela confiança, ao mesmo tempo, assim, gerar aquele temor, né, no coração da gente de poder ter essa comunhão com os irmãos. Eu gostaria muito, irmãos, de que os casais, todos os casais que estão aqui, pudessem ter um sentimento, como casal e como individual. A palavra que vai ser falada, não olhe para o outro como se ele tivesse a culpa. Nem o marido para a esposa, nem a esposa para o marido. Eu gostaria que cada um se colocasse no lugar de si mesmo e assumisse as suas falhas. A nossa comunhão não é para nós procurarmos defeito, procurarmos quem está certo, quem está errado. A nossa comunhão é para que Deus possa usar o nosso casamento nos tempos finais. E por isso que eu gostaria muito que tudo que fosse falado aqui, nenhum irmão recebesse como alguma acusação, como alguma condenação, não, muito pelo contrário. Que cada um de nós possamos ir diante da luz do Senhor, para entender o que Deus quer falar conosco. Por que nós estamos tendo essa comunhão hoje? Porque é uma necessidade muito grande. Muitos casais estão tendo bastante dificuldade na vida da igreja. Então, essa comunhão, eu achei interessante quando as irmãs me passaram o tema, né? Como transformar o deserto no jardim de Deus. Nós vamos ver que nós transformamos primeiro o jardim de Deus no deserto. Como é que nós conseguimos transformar o nosso casamento num deserto? Vê. Porque, de acordo com o que nós vimos aqui em Gênesis 2, ok. Voltou o som, né? É que alguém tinha desativado o meu som, mas já voltou. Ok? Então, nós... Gênesis 2,15, então, está muito claro. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Só que no versículo 18, ele fala assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que coisa perfeita. Isso aqui é Cristo e a igreja, como nós temos ouvido falar nas palavras proféticas. Como nós temos desfrutado da palavra profética, tem mostrado isso para nós, ali em Efésios 5. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Aqui, Adão e Eva é uma prefiguração de Cristo e a igreja. Eu quero perguntar, meu irmão, para você e para você, minha irmã. Você sente, irmão, que você representa Cristo na sua casa? Irmã, você sente que você representa a igreja na sua casa, a noiva, que está pronta para se casar com Cristo? Eu quero falar de uma forma bastante prática, né? A gente tem aprendido muito com o Miguel, nosso querido irmão, as coisas práticas que nós precisamos aplicar na nossa vida. Então, não precisa responder, mas eu quero perguntar. Só ouça, não precisa responder, responda para você mesmo. Você está guardando o seu jardim? Está cultivando o seu jardim? Você tem convicção que a esposa que está do seu lado
é a pessoa que Deus colocou do seu lado para cooperar com você, para cuidar do jardim, cultivar o jardim? Você tem certeza que o marido que está do seu lado é o homem que Deus escolheu para estar junto com você, para que juntos nós possamos ser edificados? Porque o que acontece? Há uma ordem aqui. Quando chega no versículo 24, fala assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por que uma só carne? É uma só pessoa. Uma só pessoa com os pensamentos, com as vontades e emoções do marido ou da esposa. Como é que faz? Para ser um? Nenhum nem outro. O marido e a Marcelino, seu microfone está desligado novamente. Perdão, querido. Marcelino, seu microfone está desligado. Tá Agora sim. Agora ligou. É que então, estava aparecendo para mim aqui que o anfitrião não estava deixando eu entrar, por isso. Senhor Jesus! Amém! Nós sabemos, irmãos, que na verdade isso tudo nós sabemos. Oh, Senhor Jesus! Porque o inimigo de Deus não quer que a gente toque nessas coisas. Os dois se tornarem uma só carne. É que os dois devem morrer e Cristo deve viver. É impossível nós sermos um só fora dessa realidade. E que nós temos visto de maneira tão maravilhosa, como nós vimos em Tessalonicenses e agora em Timóteo. Como que é prático. A igreja é a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A questão, irmãos, nós precisamos rogar ao Senhor para tirar a nossa máscara. Nós estamos vivendo agora um período todo mundo de máscara, não é isso? Nós precisamos tirar a nossa máscara diante de Deus. Precisamos tirar a nossa máscara diante da nossa esposa, diante do nosso marido. Muitas vezes, irmão, nós vivemos uma vida superficial. Nós vivemos preocupados com tantas coisas. Nós temos visto, irmãos, a preocupação dos irmãos em nos mostrar algo tão crucial, que são as coisas que nos desvinculam daquilo que Deus quer. As ansiedades, as preocupações. Só que aqui no Jardim do Éden, é uma coisa tão profunda, porque quando Deus uniu os dois, ele falou assim: olha, agora vocês dois são um só. Mas como o homem pensar a mesma coisa que a mulher? É impossível isso. Nós só conseguimos isso quando nós dois nos abandonamos e permitimos que Cristo viva em nós. O jardim que Deus nos colocou é o melhor lugar. É o lugar mais difícil para viver, porque no jardim nós somos desmascarados, aparecem todos os nossos fracassos, aparecem todas as nossas falhas. Mas peraí, será que o deserto é melhor que o jardim? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o deserto. Mas o que aconteceu foi que quando surgiu o primeiro problema no jardim, que foi quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus apareceu para Adão. Para Adão não, Deus apareceu no jardim. Adão e Eva estavam escondidos. Irmãos, vamos ser sinceros. Nós estamos nus diante do Senhor ou nós estamos com folhas de figueira escondidos? Se nós estamos nu diante do Senhor, Deus tem caminho. Se nós estamos com folhas de figueira, nós estamos vivendo
uma vida que não é o que Deus queria. Por isso, quando houve o primeiro problema, Deus chegou e perguntou: Adão, onde estás? Ele não perguntou o que você fez. Percebe? Marido e esposa sempre aponta o erro do outro. Mas Deus, quando chegou para Adão, onde estás? Ele sabia onde Adão estava. Mas a pergunta demonstra que o interesse de Deus está na pessoa e não no seu erro. Meu querido irmão, minha querida irmã, onde está hoje o seu foco? É nos erros que um e outro cometem? Ou é na pessoa? Vocês estão preocupados um com o outro como ser humano, cuidando um do outro? O jardim é um lugar de cultivar, é um lugar de proteger. E como nós estamos agindo dentro desse jardim que Deus colocou que é a nossa casa? Como que nós estamos? Que tipo de relacionamento nós estamos alimentando dentro da nossa casa? Quando surgiu o primeiro problema, Deus falou: onde você está? Aí, Adão, Senhor, eu tive medo, me escondi. E aí Deus falou: mas por que aconteceu? Adão imediatamente jogou a culpa na mulher. Ah, Senhor, nós percebemos que a gente estava nu. Eles sempre tiveram nu lá. Eles nunca tiveram com roupa. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal abriu os olhos para o conhecimento que mata o bem e o mal, que mata. O que nós precisamos é da árvore da vida para nós podermos viver nesse jardim. É impossível viver no jardim como fruto, como resultado do que nós aprendemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento pode ser muito bom, o bem está ok, o mal rapidamente nós identificamos. Mas eu quero perguntar, você tem identificado o mal, o bem que está dentro da sua casa e que não é produto de Deus? E aí, quando Adão falou isso, percebendo que estava nu, tive medo e me escondi, por acaso você comeu da árvore que eu te proibi? Imediatamente Adão falou assim, ó, foi essa mulher aqui, ó, que você me arrumou. Aí Deus foi falar com Eva. Eva fez o seguinte, ó, foi a serpente. Quem que criou a serpente? Foi Deus. Queridos irmãos, todas as nossas discussões é a tentativa de colocar a culpa em Deus. Todos os nossos conflitos é uma tentativa de apontar alguém, a culpa de alguém. Isso não vai trazer nunca benefício. Nunca vai trazer coisa boa para dentro de casa. O que Deus perguntou para Adão e Eva, eles jogaram a culpa, mas quem fez a serpente? Foi Deus. Irmão, irmã, vocês têm procurado quem é o culpado? Vocês nunca vão achar. Vocês vão estar sempre usando a razão. O que nós precisamos usar não é a razão, é o Espírito para tocar na árvore da vida que vai trazer a solução. Então, o que aconteceu ali? No primeiro problema que houve, a desconexão com Deus. Irmãos, de coração, eu quero falar do meu coração para o coração de vocês. Eu sei que eu sou cheio de falha, nós somos cheios de tantas coisas, mas eu quero ser muito verdadeiro com vocês aqui. Porque a igreja é a base, é a baluarte, a coluna da verdade. Nós não podemos aceitar mais a mentira dentro da nossa casa. E sabe qual é essa mentira que nós muitas vezes nós aceitamos?
é nós acharmos que briga de casal é normal. Não é normal para nós que temos essa vida. Nós temos uma vida que venceu a morte. Nós temos uma vida que venceu todos os problemas do universo. Nós temos uma vida que nos tirou do lago de fogo. Nós temos uma vida que nos trouxe, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos uma vida que nos trouxe para a vida da igreja. Nós temos hoje as palavras mais profundas do universo que estão no nosso meio. Nós não podemos admitir e achar que é normal um casal viver com conflitos. Não estou falando de que nós vamos pensar diferente em alguma coisa ou outra, mas eu quero perguntar onde está o conflito, onde tem o embate, não existe mais o respeito. Porque é isso que o inimigo de Deus quer. Foi por isso que ele veio e entrou no meio do jardim e enganou Eva. Mas eu não quero colocar a culpa na Eva, porque onde que estava Adão? Se a ordem era cultivar e guardar. Cultivado estava bem cultivado, isso é o papel da esposa. Mas o papel do marido era guardar. Onde que ele estava? Ele não viu a serpente entrar. Isso significa, irmãos, que se nós não somos um, a serpente entra. E a serpente entra, sabe para quê? Para destruir a sua casa inteira. Não é você e seu marido só. Nós vamos ver em Timóteo que não é isso. Ele quer destruir toda a sua casa. O alvo, às vezes você pensa que o alvo é você e sua esposa. Não, vocês são apenas a isca. Deus, o inimigo de Deus quer destruir os seus filhos. Quer destruir, sabe o quê? Aquilo que você ganhou de presente quando você foi chamado para a vida da igreja. A coroa. Lá em Apocalipse 3:8, lá nós sabemos, a igreja em Filadélfia tem pouca força e tal, mas ela não negou o nome nem a palavra. Nós temos garantido para nós o galardão, mas nós precisamos ser verdadeiros dentro da nossa casa, que é o lugar onde nós não temos como esconder. A nossa casa é onde nós aparecemos de verdade quem nós somos. Por isso, irmãos, por isso que nós temos que entender o que fez o jardim virar um deserto foi a desconexão. Mas não foi a desconexão entre Adão e Eva. Foi a desconexão de um só, que era Adão e Eva, que se tornaram um só com Deus. Essa desconexão trouxe tudo que nós estamos vendo hoje. Então, por isso que é anormal nós aceitarmos que todo casal briga, todo casal tem problema. Isso, irmãos, nós temos que diferenciar uma palavrinha importante. Normal e comum. Normal vem da palavra norma, regra. Comum vem de senso. Para o mundo pode ser comum casal brigar. Para o mundo é comum casal trair. Para o mundo é comum coisas erradas acontecerem, mas para nós não. Para nós foge da norma. E essa norma não é uma lei. Essa norma é a vida que nós temos hoje dentro de nós. Porque o que aconteceu com Adão e Eva, eles simplesmente saíram do jardim. Foram para onde? Foram para o deserto. Mas será que as lições do deserto nos ensinam? Tem que nos ensinar. Eu quero fazer um comparativo para aplicar isso para os irmãos. Irmãos, como que às vezes nós temos lições para aprender em todos os lugares. Adão e Eva saíram do jardim, foi fechado o lugar porque eles não tinham mais acesso à conexão com Deus. Irmãos, que miséria que é um casal viver somente pela vida sem Deus. Que miséria que é isso. Se o casal perdeu conexão com Deus, que sucesso que pode haver. Irmão, se tem conflitos, se tem brigas em casa, nós não respeitamos um ao outro, não tem oração, não tem diálogo, não tem comunhão, o que nós estamos fazendo?
Nós estamos onde é a base da verdade mesmo? O que nós estamos fazendo com essa verdade? Irmão, tenha certeza, dentro de você, da sua esposa, dentro de você, do seu marido, tem a vida que venceu a morte. O maior problema do ser humano foi a morte, porque lá em Gênesis 2, se você tocar nessa árvore, você vai morrer. Então o Senhor nos libertou do pavor da morte, como fala em Hebreus. E deu para nós a possibilidade de vivermos uma vida elevada. E hoje, irmão, nós não podemos ficar pensando como, eu estou há tantos anos, o meu estágio deveria ser. Não, esquece, nós já vimos, o estágio é importante, diz respeito com que tipo de galardão. Mas hoje, irmãos, é o estado que nós estamos. Nós temos que falar para o Senhor, Senhor, eu não aceito mais viver em conflito dentro da minha casa, porque a minha casa é uma extensão da tua casa. E a casa do Senhor, que é a igreja, Paulo falou para Timóteo, você tem que saber como se deve proceder na casa de Deus. Irmão, se eu não sei proceder na minha casa, como é que eu vou saber proceder na casa de Deus? Se eu não consigo proceder bem na minha casa, que é uma miniatura da grande casa de Deus, então nós precisamos refletir, irmão. Nós vamos refletir. O homem, ele não podia mais tocar na árvore da vida. Irmãos, graças a Deus por Hebreus 10, 19, porque lá fala que nós temos que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos alguma coisa, não, nós continuamos como Adão. Há uma natureza dentro de nós maligna que quer que a gente briga mesmo, que quer que a gente discute mesmo, que entra em conflito. Mas, irmãos, nós temos que ter a convicção que o caminho que foi aberto para mim, para você, foi aberto pelo sangue. Nós precisamos chorar diante do Senhor, nos arrependermos dos nossos conflitos e sermos lavados no sangue do Cordeiro. Porque ela fala assim, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, o caminho que Deus abriu para o nosso casamento é novo e vivo. Se o seu casamento estiver velho, o caminho que Deus deu para nós é novo para renovar o nosso casamento. Se o casamento está morto, esse caminho é vivo para renovar, para revigorar, fazer ficar vivo o nosso casamento e nós voltarmos a essa conexão fantástica e sermos um casal, uma só pessoa. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, nós temos que ter uma atitude diante do Senhor e não concordar que é normal para nós que temos uma vida elevada. E nós precisamos compreender, irmãos, que nós convivemos com um ser humano. Marido, a sua esposa é um ser humano. Esposa, o seu marido é um ser humano. Tem a vida divina? Tem, lógico. Mas quando nós nem percebemos, inconscientemente, nós estamos provocando um ao outro, às vezes, no relacionamento. A gente fala aquilo que sabe que a pessoa não vai gostar, que sabe que a pessoa vai ficar mal. Isso é cultivar e guardar? Mas, irmão, o casamento virou um deserto. Olha, eu vou dizer uma coisa. O que tinha no deserto para eles comerem? O que o povo judeu tinha no deserto para comer? Pão que caía do céu. E a água que saía da rocha. Ou seja, ainda no deserto, não tem outra saída, só tem Cristo, Cristo e Cristo. Cristo é o pão vivo que desceu do céu, ele é a água viva, a rocha que foi fendida e do seu lado saiu sangue e água para eu e você bebermos, para vivermos um casamento de realidade, de verdade. Irmãos, Deus quer usar a nossa casa. Ele precisa usar a nossa casa como um jardim. As experiências do deserto significam o seguinte, nós temos que aprender a depender de Deus. E lá nós vimos, irmãos, como que a ansiedade, as coisas que vêm para a gente,
vem para tirar nossa atenção. Lá a ordem era o seguinte: vocês vão colher o maná por dia. Na sexta-feira, vocês vão recolher para 2 dias, porque o sábado é sagrado. Mas tinha alguns lá desconfiados. Assim como eu e você. Nos enchemos de trabalho para todo lado. Tem 2, 3 trabalhos, não tem mais espaço para nada. Porque nós não confiamos em Deus. Porque Deus falou o seguinte: não pegue pão para 2 dias. E na oração do Pai Nosso ele fala: o pão nosso de cada dia. O que significa isso? Que nós temos que aprender uma lição profunda entre nós casais. Que Deus cuida da nossa casa. Que a nossa casa não está na mão de qualquer um. Que as preocupações com as coisas desse mundo não pode roubar a nossa comunhão um com o outro. Não pode interromper a nossa comunhão com Deus, a nossa conexão com Deus. Porque é isso, a desconexão é tragédia. E ali está claro. Aí teve alguém que foi lá e pegou o pão antes de ser na sexta-feira para no outro dia, porque não confiou que o pão ia cair do céu todo dia. No outro dia tinha bicho. Irmão, se eu e você não confiamos em Deus como casal, pode ter certeza que na tua casa está cheio de bicho. Creia que Ele é suficiente para cuidar da sua casa. Irmão, nós não estamos falando que não temos que ficar sentado, não trabalhar mais. Não, não é isso, irmãos. A questão é onde que eu estou vivendo. Eu estou vivendo no meu espírito. Eu estou vivendo no meu espírito onde habita o Espírito de Deus. Eu estou vivendo pela fé. Ou, irmãos, por que João, Mateus 6, do 25 ao 34, fala da ansiedade? Não andeis ansiosos. Lucas 12 fala sobre ansiedade. 1 Pedro 5,7, ela fala de uma maneira muito forte, não andeis ansiosos. Lá em 1 Pedro 5,7, fala, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí vem, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque a ansiedade, a preocupação rouba de mim, de você, a sobriedade. É o que nós temos visto, irmão, pela palavra profética. Os irmãos têm falado para nós isso constantemente. Nós temos que nos desembaraçar das coisas que nos prendem nessa terra. Eu quero lembrar os queridos casais que estão nos ouvindo. 1 Timóteo 6,7. Para o mundo nada trouxemos e dele nada podemos levar. Nesse pequeno espaço de tempo entre nascer e morrer, nós brigamos por aquilo que não trouxemos e por aquilo que não vamos levar. E esquecemos, irmãos, do que é mais importante, da pessoa que está do meu lado, que Deus me colocou do meu lado para que juntos nós possamos ser um só e edificados para sermos arrebatados todos juntos com a família. Os nossos filhos são reflexos do nosso relacionamento. Irmãos, lógico, nós estamos vivendo um período hoje muito conturbado, muito difícil, muito cheio de tantas armadilhas, mas nós temos que ter uma clareza. A minha casa é para o Senhor. O meu casamento é para o meu benefício, sim, mas antes do meu benefício, precisa ser para benefício de Deus. Sabe por quê? Se a minha casa é para benefício de Deus, pode ter certeza que os benefícios todos vão estar com vocês. Em todos os sentidos, relacionamento íntimo, cuidado um com o outro, educação dos filhos, tudo faz parte de um pacote só. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em Mateus 6, ele fala das coisas, as primordiais para a vida humana: comer, beber e vestir. Tá certo? E muitas vezes o que nós fazemos? A ansiedade rouba a sobriedade, como diz lá em 1 Pedro. E aí vem outro problema. Não tira só a sobriedade, tira também ser de sóbrios e vigilantes, tira a vigilância, que é a oração. Oração, irmãos, é orar com ação. E a primeira ação que nós precisamos ter nessa noite
é de olhar para nós mesmos e falar, Senhor, eu não quero mais viver com conflito. Eu não aceito mais ter conflito dentro da minha casa. E não adianta, irmão, você tentar falar isso e amanhã cedo você tentar viver por você. Não. É a conexão com essa vida maravilhosa que está dentro de nós. Irmão, ela está dentro, mas pode estar desconectada. A vida, por isso que se fala que aquele caminhãozinho, mas que os irmãos têm mostrado, a fé objetiva, ela precisa vir para dentro da fé subjetiva. Ela precisa vir, e os caminhãozinhos precisam vir enchendo, enchendo. Irmão, quanto mais fé você tiver dentro de você, quanto mais a fé objetiva se tornou a sua fé subjetiva, mais o teu casamento é feliz, mais o teu casamento é cheio de paz. Não existe, irmão, não pensa a varinha mágica, não existe. Agora, nós precisamos ter uma atitude diante de Deus. Eu não aceito que a minha casa continue do jeito que está. Sabe por quê, irmãos? Aqui, eu quero ler com os irmãos isso aqui, ó, isso aqui é maravilhoso demais. 1 Timóteo, nós já falamos do versículo 3, né? Mas eu quero ver com os irmãos aqui em 1 Timóteo, ó, no capítulo 3, versículo 15, né, fala, para que se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aí, ao 16, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Irmãos, isso aqui vem logo após falar como deve ser o procedimento na casa de Deus. Ou seja, na sua casa, que é a miniatura da casa de Deus, precisa acontecer isso aqui, ó. É evidente para você? É evidente que grande é o mistério da piedade, que é Deus manifestado no nosso viver? É convicção que nós temos isso dentro da nossa casa. A nossa casa precisa manifestar Deus na carne, primeiro para os nossos filhos. Porque se nós pregamos para todo mundo lá fora e vivemos uma vida de inferno em casa, o que os nossos filhos vão fazer? Não vão querer essa vida. Ah, irmão, puxa, mas irmão, isso é pesado demais, falar que a gente viveu o inferno. Ah, irmãos, se nós não estamos vivendo no terceiro céu, onde nós estamos vivendo? Não tem meio termo. Então, e aqui, eu quero ler agora com vocês 1 Timóteo 5, 8. Fala assim, ora, quer que você lê comigo esse versículo, irmão? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Então, eu quero fazer essa conexão com o jardim. O jardim, irmãos, o jardim é onde nós temos que cuidar dos nossos. Porque se nós não cuidamos dos nossos em casa, imagina dos outros lá fora. E se ainda eu conseguir mascarar e cuidar de alguém lá fora, eu não estou vivendo de acordo com o baluarte da verdade, com a base da verdade. Que coluna que está sustentando isso? Onde está a verdade do nosso casamento? Qual coluna está sustentando o nosso casamento? Irmãos, o nosso casamento precisa ser sustentado por essa coluna que é o próprio Senhor, que é a verdade. Não podemos achar, irmãos, que é normal entre nós vivermos em conflitos. Ó Senhor Jesus, não podemos achar, irmãos. Eu fiquei muito assim diante do Senhor. Senhor, como é que eu vou falar para os irmãos? Que sentimento que eu vou falar para os irmãos? Quando eu vi esse versículo, eu falei, puxa, isso aqui está tudo ligado lá com Gênesis. A gente pode aplicar isso aqui. Irmão, se eu não consigo cuidar dos da minha casa, especialmente da minha própria casa, olha só, irmãos. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, certo? Cuidado dos seus, família, da família, e especialmente dos da sua própria casa. É muito fácil a gente olhar para a casa do irmão e falar assim, se fosse aquela casa eu ia cuidar bem daqueles irmãos.
Não, Deus não erra. O seu esposo é a pessoa que Deus colocou aí para você conviver. A sua esposa é a pessoa que Deus colocou para você viver. A questão é como que nós estamos vivendo. O erro não está nas pessoas. Não está no marido nem na esposa. A culpa não é nenhum de um de outro. A questão é, nós precisamos da conexão. Nós precisamos da conexão. Fora de Deus é impossível. É impossível, irmãos. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, irmão. Não podemos achar. É últimos tempos mesmo. O Senhor está voltando. A palavra de alerta para nós. Toda essa pandemia. Olha como é que está a situação. Mano, nós temos que acordar. Nós precisamos despertar e perceber que Deus está querendo mexer com a nossa casa. Ele precisa restaurar o nosso jardim. Transformar o deserto no jardim. É voltar ao que era o jardim. O que tinha no jardim? Conexão. Quando saiu fora do jardim, desconectou-se de Deus. Então, se a sua vida está um deserto, é um termômetro para dizer para você que você e a sua casa estão desconectados da verdade. Irmãos, nós estamos falando agora aqui porque é uma conexão. A internet nos conectou. Nós estamos conectados, podemos falar um para o outro. Irmão, se interromper, se o irmão, sem querer o irmão aí apertar aí e travar meu som e não ligar mais, eu não consigo falar mais nada. O irmão não vai me entender. Mas quando tem conexão, a gente pode entender um ao outro. Quando tem conexão, irmãos, olha que maravilha. O Senhor fala que Ele é videira e nós somos os ramos. A videira e os ramos. João 15. Isso aqui é maravilhoso demais, irmão. Isso aqui mostra a conexão na sua plenitude. Aqui em João 15. Oh, Senhor Jesus. Que maravilha que é isso aqui, irmãos. Aqui ele fala assim, ó. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Versículo 1. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ó, isso aqui não conecta com Efésios 5, 25? Que marido amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela purificando-a pela lavagem da água, pela palavra. Aqui está falando que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, irmãos, a palavra nos limpa, nos lava, não deixa mágoas dentro de nós. Irmão, irmã, se você está nutrindo sentimento de raiva do seu esposo, da sua esposa, é necessário tirar tudo isso do coração de vocês. E a única forma de tirar isso não é você prometendo, não vou deixar mais. Não. É conectar-se com a videira. Porque fala assim no 4, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Oh, irmão, se nós não permanecemos nele, não tem como ele permanecer em nós. Isso é conexão. Permanecer nele é o quê? Estar ligado, conectado. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Não, sozinho você não vai conseguir ser um bom marido, uma boa esposa, do jeito que Deus quer, do jeito que Deus está falando. Não vai conseguir, irmão. Nem adianta tentar. Mas conecte-se com essa videira maravilhosa. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Essa videira fala assim, ó. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Olha a conexão aqui, ó. Se nós não estivermos conectados com ele, não tem como dar fruto. Aí no 5 ele fala assim, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, tenha essa convicção que o seu casamento, sem a conexão com Deus, não vai produzir nada. Só desgosto.
E nós não podemos aceitar, irmãos. Nós não podemos achar que é separação. Todo lugar tem. Na vida da igreja, irmãos, nós temos palavras muito fortes. Nós não podemos achar que é normal ter separação entre nós. Não podemos, irmãos. Ou nós estamos vivendo a verdade ou não. Quando nós não aceitamos que no nosso meio não pode haver separação, nós vamos lutar com todas as nossas forças, conectados com Ele, para restaurar os casais que nós sabemos que estão com dificuldade. Vamos restaurar primeiro a nossa casa. Por isso que aqui fala que, irmãos, é interessante, você consegue diferenciar o que é o ramo e a videira? Não. Mas você sabia que aonde dá os cachos de uva é nos ramos? Mas por que esse ramo consegue produzir? Porque ele está conectado com a videira. Então a seiva da vida que está ali na videira é transmitido pela conexão para o ramo. E lá na ponta do ramo vai sair um cacho de uva. Cacho de uva representa alegria. Irmãos, se você quer que a alegria seja restaurada no teu casamento, na tua casa, com teus filhos, é necessário urgentemente a conexão com Deus. Precisamos estar conectados. Irmãos, o Senhor está falando para nós. É como se eu sinto como se o Senhor tivesse, irmão, sabe, ajoelhado, rogando para nós, querendo nos acordar, chacoalhar a gente. Despertar a gente, porque Ele está vendo que está chegando o final. E às vezes nós estamos adormecidos ainda. Irmãos, nós não temos mais tempo, queridos casais, nós não temos mais tempo, pare de discutir, de ter conflitos, não tem mais tempo para isso. É hora de conectar-se com Deus, para que a seiva da vida seja transmitida para nós. A videira, os ramos se conectaram, a vida vai passando para os ramos, e os ramos vão frutificando, e aí quando mais frutifica, aqueles carocinhos que fica, é como um gomo que tem ali no ramo, porque uma vez que ele produziu, uma vez ele não vai produzir mais. Por isso tem que podar naquele nozinho para que a vida continue passando. Aí surge novo broto, novo ramo e vai vir novos frutos. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus. Nós precisamos louvar o Senhor, irmãos, porque nós temos essa videira, irmãos. Essa videira salva o casamento. A conexão, irmãos, a conexão que nós temos com Ele salva o nosso casamento. Irmãos, a questão é, aquilo que nós transformamos num deserto, nós temos que aproveitar o que tem no deserto de coisa positiva. O deserto só tem Cristo. Não tem pão para você, não tem lá muito serviço, não tem nada. Não espere nada, o deserto é a vida da igreja. O deserto é a vida da igreja. Não espere nada além de Cristo na vida da igreja. O que nós temos é Cristo, Cristo e Cristo e mais Cristo e mais Cristo. E isso é o suficiente para mudar nosso casamento. Não tente mágica, não tente nada de... Não, irmãos. Essas coisas, eu como profissional da área da saúde, como psicólogo, eu posso falar para vocês, quando a gente consegue restaurar um casamento, é por meio da palavra de Deus. Não é aquilo que a psicologia pode ensinar. A psicologia não sabe nem de onde o homem veio, nem para onde o homem vai. Mas Deus sabe. Aleluia! Ele sabe, Ele tem mostrado para nós que só há um caminho, a conexão. Irmãos, e essa conexão aconteceu há 2000 anos atrás, quando Deus se tornou um homem. Por 4000 anos ele ficou desconectado do homem. Irmão, Deus espera eu e você, o casal, todos os dias. Assim como ele ia todo dia no jardim, Deus vai todo dia na tua casa para perguntar como é que vocês estão. Ele não vai perguntar o que vocês fizeram, ele vai perguntar para o casal onde vocês estão. Aí sabe qual deve ser a sua resposta para o Senhor? Senhor, nós estamos aqui conectados contigo. Ah, que maravilha, hein? Irmãos, não se sinta acusado e condenado. Não, pelo contrário, sinta-se encorajado a mudar a sua história. Deus precisa
que a nossa vida seja real, verdadeira, como um casal que vive no jardim. O jardim, irmãos, tem também espinhos no jardim. Não tem só coisas boas, mas tudo. Se nós estamos conectados com o Senhor, nós vamos usar toda a situação para o nosso benefício. Por isso que lá em Romanos 8:28 fala o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, nós precisamos amar a Deus. E eu só quero citar que eu já falei, Hebreus 12 fala que nós temos uma nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado. Irmãos, quando nós olhamos pelo que os irmãos já passaram, quando foi falado sobre o apóstolo Paulo, o que esse irmão sofreu por causa da edificação, o sentimento que tem que bater em mim e você é um só, e nós não sofremos quase nada. Irmão, nós temos que orar todos os dias, nós precisamos orar pelos irmãos das localidades, orar pelo Pedro, pelo Esdras, pelo Miguel, pelo André, pela família desses irmãos, porque eles são bombardeados todos os dias. Vamos unir as nossas casas, irmãos. Cada casa, cada família, ao invés de ficar com conflito, com atrito, que não vai resolver nada, não leva a nada, vamos trazer a bênção para a nossa casa, orando por esses irmãos, orando pela palavra profética, orando pela palavra fundamental, ajudando os casais, ajudando, visitando, não podemos visitar? Liga, faz uma ligação chamada de vídeo. Irmão, como é que vocês estão? Ora com os irmãos. Irmãos, é o que nós podemos fazer isso hoje. Vamos fazer isso hoje. Aqui no estado de São Paulo, está tudo, fechando tudo. Eu acho que o governador quer fechar até o céu para não chover, mas não pode fazer isso. Ó Senhor Jesus. É sério, irmãos, aqui a colina está lotada de pessoas com... A minha irmã, inclusive, a Ana Flávia, minha irmã, pegou Covid. A filha dela de 15 anos pegou, bebezinho de 4 meses deve ter pego, mas como é bebezinho não tem problema também. Irmãos, nós precisamos dessa vacina e a vacina é o Senhor. O seu casamento precisa dessa vacina e essa vacina é o Senhor. Conexão com Ele. É igual... O que é a vacina? Eles pegam uma seringa com um líquido dentro e conectam no seu braço. Conectou com o braço, joga lá para dentro do seu braço, para todo o seu organismo. Irmão, nós estávamos mortos, mas veio uma seringa celestial. O amor de Deus veio até nós. E pela fé ele foi injetado para dentro do nosso espírito. E nós fomos imunizados da vida maligna. Mas isso precisa ocorrer todos os dias. Nós precisamos ativar cada vez mais a vacina que nós tomamos, quando nós cremos, todos os dias. É por isso que nenhum dia é igual ao outro. Cada dia é único e ímpar na nossa vida. Quem de vocês garante que vocês vão ter tempo de conviver mais com a sua esposa, com o seu marido? Até quando vocês vão ter a chance? Ninguém sabe. Com os nossos filhos. Nós vivemos como se nada fosse acontecer com a gente. Não é verdade. Precisamos aproveitar o tempo de hoje para viver em paz, em harmonia e permitir que a nossa casa seja essa coluna que sustenta a verdade. Ó Senhor Jesus, que maravilha. Irmãos, eu tinha coisas mais aqui anotadas, mas eu acho que o sentimento de passar para os irmãos é esse. A nossa casa não pode ser como a do descrente. Não. Oxe, aqui é dura, essa palavra é dura, de 1 Timóteo. 1 Timóteo aqui, 5:8. Nós não podemos aceitar que a nossa casa seja como a do descrente, não. A nossa casa é crente. E nós precisamos cuidar da nossa casa. Jesus é o Senhor.